Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 18. Vamos enunciado. O cilindro movimenta-se dentro da tubulação circular da figura com velocidade constante. A folga entre o cilindro e a tubulação contém óleo de viscosidade dinâmica μ igual a 10 a menos 2 Newton segundo por metro quadrado. Letra A. O peso sobe ou desce? Justificar. Letra B. Qual é o comprimento do cilindro? Letra C. Qual é a massa específica do material do cilindro em quilo por metro cúbico? Dados. Peso específico do cilindro, G igual a 3.950 Newton. Diâmetro do cilindro, DC igual a 0,5 metros. Diâmetro do tubo, dt igual a 0,501 metro, velocidade igual a 2 metros por segundo, gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado, pressão 1 igual a 50 kPa, pressão em 2 igual a 40 kPa. Bom, então vamos começar aí a resolução, né? Pela letra A, para saber se o peso sobe ou desce, a gente tem que colocar as forças que estão atuando sobre o peso e saber se a resultante das forças vai para cima ou vai causar aí um movimento para baixo. Quais forças a gente tem atuando sobre esse cilindro? A gente tem a força peso, vou começar por ela aqui. A força peso, que é a força G, tá? Tá aí. Aí a gente tem, além da força peso, aqui a gente tem uma pressão em 2, aqui a gente tem uma pressão em 1. Pressão em 2 vai gerar uma força resultante para baixo, que eu vou chamar de F2. A pressão 1 vai gerar uma força resultante para cima, que eu vou chamar de F1. Tá? Além dessas forças aí que a gente vai ter a força viscosa atuando, porque a gente tem aqui um fluido e um cilindro movimentando por ele, entre essa folga. E para onde vai estar essa força aí viscosa? Ela está aí contra o movimento. Então, se eu considerar que o movimento vai para baixo, tá? Vou fazer essa consideração. Eu vou colocar aplicando aqui a força viscosa para cima, tá? Se ela sair positiva, significa que desce. Se ela sair negativa, significa que o peso sobe, né? Porque ela é contrária ao movimento. Então, a gente tem essas considerações. Como a gente tem 3 forças aqui nesse plano inclinado, a gente coloca o eixo principal aqui, podendo ser como X, aqui, né? Aí paralelo ao plano. E a gente traça aqui a 90 graus uma medida Y. Então, essa força G aqui a gente vai decompor em duas condições, né? A gente vai ter aqui essa, aí a gente tem um ângulo de 30 aqui, esse ângulo de 30 está aqui, que a gente pode considerar 30, ou um teto, 30. Então, essa componente vai ser G cosseno de 30, né? Que está com o ângulo, e essa componente, e essa componente aqui, que está aí paralela a esse eixo que eu chamei de X, vai ser G vezes o seno do ângulo, que é o seno de 30. Então, a gente aplica a condição aí de movimento, né? Como a velocidade é constante, a aceleração é nula. Então, a gente considera somatório das forças em x, que é onde está ocorrendo o movimento, e a gente deveria considerar massa vezes aceleração. Vou escrever aqui, que é a segunda lei de Newton. Só que a aceleração ela é nula, porque a velocidade é constante. Então, a gente fica aí com o somatório de forças em x igual a zero, né? Para não pensarem aí que isso aqui é estática. Não, isso aqui é movimento com aceleração aí zero, tá? Ou seja, velocidade constante. Quem é as forças que eu tenho em x? Considerei para cá positivo, né? Referencial. Então, a gente vai ficar aí com G seno de 30, G seno de 30, positivo, que é essa força aqui, essa componente. Aí a gente tem mais F2, mais a força F2, que está nesse sentido.
Aí a gente tem menos F1, certo? E tem menos aí a força viscosa. Isso tem que ser igual a zero. Então, quem vai ser essa força viscosa? Vamos verificar aí. Vai ser G, passou para lá positivo, então esses permanecem do jeito que está. Então, G seno de 30. G é uma medida que a gente tem. Aqui ele não deu aí a força F2, mas a gente pode reescrever ela em função da pressão, né? Lembrando que força aí é pressão vezes área. Então, aqui a gente pode escrever pressão 2 vezes a área é a área transversal aqui, né? A gente já vai falar sobre ela, menos aí a força F1, que vai ser pressão 1 vezes a área, tá? Que a área vão ser iguais. Aqui a gente poderia colocar área 2, área 1, mas a área aqui desse lado é igual a essa área e a gente pode calcular reescrevendo ela. Então, eu vou deixar aqui de forma literal, vai ficar G seno de 30, aí mais, vou deixar em evidência, P2 menos P1 aqui, e essa área como é igual, que é a área da seção transversal, que vai ser a área aqui da circunferência, né? Porque eu sei que é um cilindro. Então, vai ser o diâmetro do cilindro. Então, é π diâmetro do cilindro ao quadrado sobre 4. Agora, a gente calcula isso daqui para ver, para responder a letra A, para ver se sobe ou desce. Então, a gente tem que a força viscosa é igual a G. G, 3.950 newton. Aí, vezes o seno de 30. Aí vamos ter mais a pressão 2. A pressão 2 é 40. 40. Aí menos a pressão 1, que é 50. Menos 50. Só que elas estão em quilopascal, né? Quilo significa aí 10 a terceira. Então, multiplica as duas por 10 a terceira. Na unidade de Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Então, vou escrever assim, Newton por metro quadrado. Vezes aí π dividido por 4, vezes o diâmetro desse ao quadrado. É meio metro, então 0,5 ao quadrado, metro quadrado. A análise dimensional, a gente corta o metro quadrado com metro quadrado, aqui vai sobrar a unidade de Newton, aqui a unidade de Newton, que é a unidade de força. Então, agora a gente precisa calcular aí para ver quanto que dá. Calcular essa parte aqui primeiro, então a gente vai ter 40 menos 50, aí vezes 10 elevado ao cubo, vezes π, vezes 0,5 ao quadrado, divide por 4, e vamos somar com essa parcela, mais 3.950 vezes o seno de 30. Então, a gente vai ter um valor aí de 11,50, tá? Em Newton. Como o valor deu positivo, significa que o sentido que eu adotei está o correto, né? Ou seja, contrário ao movimento. Portanto, a resposta da letra A, gente sabe que desce, tá? Se aqui desse um valor negativo, a gente saberia que o peso sobe, porque aí o sentido da força viscosa seria para baixo e o movimento estaria para cima. Então, justificada aí a letra A. Na letra B, ele quer saber qual é o comprimento do cilindro, comprimento L aqui do cilindro. Então, a gente vem aí da condição da força viscosa, né? O que é a força viscosa? Força viscosa é tensão, tá? De cisalhamento vezes área, tá? Isso é igual. Quem que é tensão de cisalhamento? Tensão de cisalhamento é viscosidade dinâmica. Como velocidade constante, a gente pode considerar aqui vezes aí a variação da velocidade, né?
sobre a variação da altura, vezes essa área A, que é a área onde está tendo contato. Então, onde está ocorrendo? Eu vou representar aqui para vocês visualizarem de uma forma melhor. A área, que agora é onde está sendo aplicada a tensão de cisalhamento, é a área superficial do cilindro. Então, é base vezes o comprimento, tá? Quem que é base aqui, né? Que é a base aqui é o perímetro, que seria isso aqui, que é πd, que é o perímetro, vezes L. E aí a gente vai ter aí a área superficial, que é onde está em contato com o fluido. Então, essa área A gente vai escrever como πdL, tá? Que é o perímetro, πd, né? Ou 2πr, mas como aqui foi dado o diâmetro, a gente escreve em função de d. πdL é a área. Então, como a gente tem ali a força viscosa, a gente pode escrever força viscosa igual a viscosidade dinâmica, a variação de velocidade vai ser a própria velocidade, e esse ΔY vai ser a espessura aqui. Então, vou colocar aqui como espessura, vezes a área, que é πdL. Então, como eu quero achar o comprimento L, isolando ele aqui na equação, vai ficar a força viscosa, a espessura, passa multiplicando, passa dividindo viscosidade dinâmica, a velocidade, π e o diâmetro. Então, para calcular aí esse comprimento, a gente calcula aí a espessura, né, que vai ser aqui a altura de fluido, que vai ser a diferença entre os diâmetros, vai ser o diâmetro do tubo menos o diâmetro do cilindro, dividido por 2, né? Vou pegar essa medida toda, menos essa medida aqui, vai sobrar esses dois pedacinhos de diferença. Eu só quero uma espessura, por isso eu dividido por 2. O diâmetro aí do tubo é 0,501 metro, menos o diâmetro do cilindro, que é 0,5 metro, dividido aí por 2. Então, fazendo a conta aí, 0,501 menos 0,5, tá? Divide por 2, 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4, a espessura, na unidade de metro. Bom, então a gente consegue calcular agora quem é esse comprimento L. O comprimento L vai ser força viscosa, 11,50 N. A gente achou. Vezes a espessura, 5 vezes 10 a menos 4 metros. Dividido por viscosidade dinâmica, 10 a menos 2 Newton segundo por metro quadrado, vezes aí a velocidade de 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, vezes π, vezes esse diâmetro, que esse diâmetro aqui, né, é o diâmetro aí do cilindro, tá? Que é aqui que eu mostrei para vocês. O diâmetro do cilindro é 0,5 vezes 0,5 metros. Então, análise dimensional, a gente tem, ó, Newton vai cortar com Newton, aí esse segundo vai cortar com esse segundo, metro vezes metro, corta com metro quadrado, sobra só a unidade de metro, que é a unidade de comprimento. Então, calculando aí, a gente tem 5 vezes 10 a menos 4, aí vezes 11,5, tá? Aí aqui a gente vai ter dividido por 2 vezes π, vezes meio, vezes o 10 elevado a menos 2. A gente tem um valor aí de 0,183 metros, tá? Esse é o comprimento que eu tenho para o cilindro. Bom, e por último, essa é a letra B. Na letra C, ele quer saber qual é a massa específica do material do cilindro. Então, eu tenho o peso G, né? E que a gente tem aí de consideração.
ele quer saber a densidade. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume, tá? Só que ele não me deu a massa, ele me deu só o peso G, né? Então eu tenho que lembrar lá que peso é o que? Massa vezes gravidade. Então a gente pode escrever que massa é o peso G sobre a gravidade. Ou seja, se a gente calcular, o peso G é 3.950 newton, dividido pela gravidade, que ele dá aqui de 10 metros por segundo quadrado. Aí a gente divide por 10, tem 395. Aqui fazendo análise dimensional, né? Isso aqui é massa vezes aceleração. Aceleração corta, sobra só a unidade de massa, 395 quilos, tá? E aqui, como ele quer a densidade, a gente pode calcular o volume, porque agora a gente já calculou o comprimento L. Então, quem vai ser o volume aqui do cilindro, né? É a área da base. Quem é a área da base? É πd ao quadrado sobre 4, que é a área da circunferência, vezes o comprimento L. Esse é o volume do cilindro. Então, a gente pode calcular. Calcular aqui. Volume vai ser igual a π, o diâmetro aqui é do cilindro, tá? Que é meio, 0,5 ao quadrado, dividido por 4, aqui fica metro quadrado, L é 0,183 metros. Então, a gente vai calcular e achar o volume. Então, a gente tem π vezes 0,5 ao quadrado, vezes 0,183 e divide por 4. Então, a gente tem um volume aí de 0,0359, tá bom aqui, né? Arredondando, em metro cúbico, metro quadrado vezes metro. Então, a gente chega na condição que a densidade é a massa, 395 quilos, dividido pelo volume, 0,0359 metro cúbico. Pode calcular agora, 395 dividido por 359, a gente tem aí o valor de 11.002,78,8 kg por metro cúbico, tá? Saiu com um valor aí arredondado, né? Se eu não quisesse o valor arredondado, quisesse trabalhar com todas as medidas, a gente poderia equacionar isso daqui, né? Diretamente com a equação. Então, como que ficaria? Ó? Vamos ver como que fica. Densidade, aí, quem é a massa? G, peso G, sobre gravidade. E quem é o volume? O volume é π d do cilindro aí ao quadrado sobre 4 vezes o comprimento L, né? Seria assim. E aí, então a densidade em função desses termos literal, o 4 sobe multiplicando, é 4 vezes o G, dividido pela gravidade, π dc ao quadrado vezes L. Então ficaria 4 vezes 3.950, dividido por 10 vezes π, vezes meio ao quadrado, vezes 0,183. A densidade, calculando aí de forma, vamos ver quanto dá, sem os arredondamentos, 3.950, dividido por 10 vezes π, vezes 0,5 ao quadrado, vezes 0,183. A gente tem aí 10.992, né? Aqui, como é 9,9, a gente pode arredondar para 9,3, aí em quilos por metro cúbico, tá? E aí a gente chega e deixa na resposta igual ao do livro, tá?
Então, esse aqui é quando a gente faz os arredondamentos na calculadora, como vocês viram aí, a gente arredondou o valor do volume, o valor sai um pouquinho a coisa aí de diferença. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!